oferecer para uma criança de 1 ano no café da manhã. Nesse vídeo eu vou apresentar para você algumas sugestões de café da manhã que você pode oferecer para o seu filho que está aí mais ou menos na faixa de 1 ano de idade. Oi, eu sou a doutora Paula Brandão, sou pediatra e eu estou aqui para te ajudar a quebrar tabus psicológicos e também a transformar a forma como seu filho se relaciona com a comida, porque você merece ver o seu filho comendo tudo. Hoje eu tô aqui para trazer para você algumas sugestões de alimentos nutritivos para você oferecer ao seu filho que tá aí mais ou menos na faixa de 1 ano de idade. Quero dizer a você que eu não sou nutricionista. A minha intenção aqui não é substituir o trabalho desse profissional, mas como pediatra eu posso te ajudar em todas as questões comportamentais e também alimentares que envolvem o encantamento do seu filho pelo alimento. E por que falar logo do café da manhã? É muito importante que a gente trate sobre o café da manhã quando a criança completa 1 ano de idade, porque é nesse momento que nós estamos começando a inserir a criança na dinâmica alimentar da família. O café da manhã é uma das principais refeições que fazemos ao longo do nosso dia. E isso é muito importante porque ela vai oferecer para o seu filho os nutrientes necessários para que ele cresça e se desenvolva bem. E além disso também tenha bastante energia saudável para usar ao longo do dia. É por isso que o café da manhã precisa ser completo. E para que isso aconteça, ele precisa conter carboidratos, proteínas e frutas. Os carboidratos. Muitas pessoas tratam o carboidrato como vilão, como se ele fosse um alimento ruim para você oferecer para criança e também para adultos. Na verdade, o carboidrato é o que vai oferecer energia para sua criança gastar aí ao longo do dia. Então, na verdade, os carboidratos não são vilões. Mas aí vem uma coisa muito importante, que é escolher carboidratos saudáveis. Porque esses carboidratos, eles vão ajudar o seu filho a ter de fato uma energia duradoura para ser gasta ao longo do dia. Se você escolhe um carboidrato ruim, um carboidrato que as pessoas chamam, de vazio, é um carboidrato que não vai estar ajudando o seu filho e rapidamente vai ser consumido pelo organismo. Então aquele boom de energia inicial vai se transformar em um cansaço excessivo. As proteínas. As proteínas, elas são alimentos muito importantes para o crescimento e desenvolvimento. E nessa fase, o seu filho vai começar a trocar aquela proteína do leite materno ou do leite industrializado para a proteína do alimento. O que eu quero dizer com isso? A proteína não necessariamente precisa vir somente do leite. Então, se o seu filho já não mama mais ou você está tirando a sua criança do seio com 1 ano de idade por algum motivo específico, você pode encontrar a proteína em ovos, em carnes, em outros alimentos que não são o leite. As frutas. As frutas, além de trazer uma alimentação mais nutritiva e variada, elas também vão ajudar a apurar o paladar do seu filho para o alimento adocicado. Na verdade, a fruta nesse momento é o açúcar saudável que o seu filho precisa receber. A grande importância dessa fruta nesse momento é que você ofereça a fruta no lugar do suco, para que ele aprenda a se habituar com a presença desse alimento na alimentação e não perca o hábito por ingerir água. Além disso, consumir frutas no café da manhã vai trazer para o seu filho o aporte necessário de fibras, que vão ajudar também no funcionamento do intestino. Conhecer sobre os alimentos e conhecer sobre a alimentação do nosso filho é algo muito interessante. E quanto mais você absorve essas informações, quanto mais você inclui essas informações no seu dia a dia, mais você vai ter ferramentas para ajudar o seu filho a comer melhor. Isso faz sentido para você? Se você está gostando dessa informação que eu estou te passando, se isso tudo aqui faz sentido, não deixa de seguir o canal, clica aqui no sininho para você receber as notificações, porque toda segunda e quarta tem vídeo novo para você. Essa, na verdade, é a sua segunda etapa de introdução alimentar, porque é claro, quando seu filho fez 6 meses de idade, você já começou essa transição do leite materno, já começou essa transição da amamentação
para a inserção do alimento. Então agora a gente vai aumentar um pouquinho aí a variedade desses alimentos, e aí é muito importante nesse momento que hábitos saudáveis sejam instituídos na rotina alimentar desse café da manhã. Vou dar um exemplo para você. Você não precisa nesse momento, por exemplo, introduzir um pão inteiro na alimentação do seu filho. E nem também introduzir uma fruta inteira. Esses alimentos precisam ser inseridos nessa rotina de forma gradual e progressiva. Então vamos falar sobre exemplos de cafés da manhã que você pode oferecer para o seu filho de forma saudável e que são saborosos e vão facilitar a sua aceitação. Pãozinho caseiro, iogurte natural e frutas. O pão caseiro é uma excelente opção porque você evita a adição de conservantes e outros aditivos. Mas se você, por um acaso, não consegue fazer o pão caseiro em casa por uma questão de tempo ou não tem realmente muita afinidade com a cozinha, você pode comprar o pão francês na padaria e não tem problema nenhum do seu filho consumir esse pão, porque na verdade ele é muito mais saudável do que aqueles pãezinhos que você encontra no supermercado. O iogurte natural, de preferência feito em casa, mas se você não conseguir, você pode procurar iogurte natural integral sem aditivos no supermercado. E aí vem a fruta para incrementar esse iogurte. Como que você vai fazer? Por exemplo, você pode usar um morango, e aí você pode usar um morango amassadinho ou até mesmo em pedacinhos para poder incrementar esse iogurte que você vai oferecer para o seu filho. Olha que bacana, você está dando para ele o carboidrato, a proteína e a fruta. A segunda opção é a tapioquinha com queijo e frutas. A partir de 1 ano de idade, você já pode utilizar alimentos embutidos como a mussarela, que vão trazer menores prejuízos para o seu filho. A segunda opção é o queijo Minas, que você vai usar para rechear a tapioca feita de forma simples mesmo na frigideira. Você pode acompanhar essa tapioquinha com uma fruta e aí você pode escolher a uva, o melão, o mamão, tanto faz. Na verdade, você pode até acrescentar uma granola, de preferência uma granola caseira ou uma granola que é naturalmente adoçada com mel, né? Ou uma aveia em farelo, em flocos, não importa. Mas lembre-se que para você adicionar a granola ou qualquer outro alimento como aveia, castanha triturada, que seja, o seu filho precisa inicialmente já estar habituado com a fruta. Então vamos por partes. Terceira opção, bolinhos sem açúcar e com leite acompanhando. Bolinhos caseiros sem açúcar acompanhados com leite. A terceira opção é muito saborosa, né? Um bolinho de banana, um bolinho de maçã, um bolinho de laranja, sempre acompanhadinho ali com um copinho de leite, pode ser uma excelente opção de alimento para o seu filho no café da manhã. Isso sem contar que uma bananinha mais madurinha pode agir ali para você como um açúcar natural. A uva passa, a tâmara, são frutas muito docinhas que vão te ajudar a fazer com que esse bolinho tenha um sabor mais adocicado sem necessariamente você utilizar açúcar. E a partir de 1 ano de idade, o seu filho já pode consumir leite integral, então você pode adicionar um copinho de leite para acompanhar esse alimento. Falar sobre isso é muito legal para mim, sabe? Porque eu lembro muito de quando os meus filhos estavam lá pelo seu 1 ano de idade e que a coisa mais legal do café da manhã era quando eu pegava o meu café da manhã e reproduzia para eles. E aí é muito interessante porque você começa a observar também o que você come. É importante que nessa fase a alimentação que o seu filho consome seja muito semelhante à sua. Então, essa é uma excelente oportunidade para você rever como está o seu café da manhã. E aí, fala para mim aqui nos comentários como tem andado o seu café da manhã. Tá muito corrido? Tá comendo em pé? Como que você tá fazendo aí no seu dia a dia para ter uma alimentação saudável? Você consegue? Conta aqui para mim nos comentários. Comer bem na presença dos nossos filhos incentiva uma alimentação saudável por eles, né? Na verdade, quando você começa a fazer essa alimentação rotineira, você também tem a oportunidade de agregar a sua família. E esse início da
da manhã é aquele pontapé que a gente precisa de uma energia bacana, onde a gente começa a lidar com os nossos problemas do dia a dia, já com aquela memória gostosa, quentinha, de ter os nossos filhos ali perto da gente fazendo uma refeição bacana. Então, se a sua opção nesse dia é comer um ovo mexido, ofereça para o seu filho também, né? Se você vai adicionar uma granola ali na sua fruta, dê a ele a opção de comer a fruta com e sem a granola. Assim ele vai começar a mostrar para você quais são as preferências alimentares que ele tem e aos poucos você vai começando a encantar o seu filho com o alimento saudável que você consome. Se você gostou desse vídeo, vamos começar com essa experiência bacana aí na sua casa. Deixe seu like aqui para mim e me conta como tem sido essa experiência para você. Vamos fazer aí um café da manhã bem gostoso para todos, para a gente poder dar aquele abraço gostoso aos nossos filhos logo quando o dia está começando. E se você gostou de estar aqui comigo, trocando essas experiências em relação à alimentação dos nossos filhos, deixa o seu like aqui para mim, comenta quais são as suas dúvidas em relação ao café da manhã ou qualquer outro assunto que você goste de ver aqui no canal. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Eu vejo você no próximo vídeo, porque toda segunda e quarta eu tô aqui, ó, juntinho de você. Ninguém larga a mão de ninguém. Um beijo, fica com Deus e tchau!